A paz do Senhor para você, para sua família. Seja bem-vindo a mais uma aula. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5, dons de elocução. Você sabe o que é dom de elocução? Você já ouviu falar esse tema? Você já abordou esse tema? Se sim ou se não, você é bem-vindo da mesma forma para crescermos. O que é elocução? Elocução é a ação ou efeito de demonstrar um pensamento, opinião, através da utilização de palavras. Então, elocução é tudo aquilo que tem a ver com a expressão, com a voz, com palavras. A elocução diz respeito ao modo de expressar, a forma de enunciação. Assim, os verbos de elocução são aqueles que introduzem ou anunciam uma fala. Nós vamos estudar esse texto hoje, baseado na lição de número 5. Nós estamos estudando um trimestre maravilhoso, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Já aprendemos sobre dons de revelação, dons de poder e hoje dons de elocução. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Você que não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, dá um joinha aí, nos ajude no canal, nesse projeto de falar da palavra do Senhor. Você pode também dar dicas nos comentários, o que eu posso melhorar, o que é preciso ser feito. Estou à disposição para ouvir as suas dicas, o seu conselho e que você compartilhe comigo também as suas ideias e assim vamos interagindo a cada semana. Hoje, dons de elocução. Não vou ler o texto, a leitura em classe, para não ficar cansativo, visto que nós estamos numa pré-aula, podemos dizer assim, preparo para professores e alunos que são apaixonados pela escola dominical. Tem aqueles que vão apenas no domingo e tem aqueles que amam a escola dominical, que já começam a estudar na segunda-feira, terça-feira, pesquisar livros na Bíblia, que leem a lição. E esta aula é para você que ama a Bíblia, que ama a palavra de Deus e que ama a nossa querida escola bíblica dominical. O texto áureo, eu gosto de chamar de texto ouro, porque é a base de sustentação da lição, diz assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 2 e o versículo de número 3. Então, elocução tem a ver com fala, de demonstrar, verbalizar um pensamento ou expressar algo através da voz, da fala. E aqui o apóstolo Paulo dá um conselho maravilhoso para a igreja. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Tem gente que gosta de falar. Tem professor que ama falar. Pastores que falam muito. Eu brinco na igreja que microfone na mão do pastor depois do culto é um perigo. É tanto anúncio, repetições. E acaba o culto, que acaba 9, acaba 9h30, 9h40. Mas não é só falar. O texto está dizendo, fale de Deus. Não é falar de você. Não é falar de alguém. Não é contar a vida dos outros ou a sua vida para as pessoas. Se alguém falar, que fale de Deus. Este é o texto ouro da lição. Vamos falar para que Deus seja glorificado em tudo. Para que Jesus seja o centro dos nossos cultos, da nossa vida e da nossa família, no nome de Jesus. A verdade prática, que é aquilo que nós precisamos colocar em prática, diz assim: os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Então, os dons de elocução, ele tem o objetivo de edificar, de exortar e consolar a igreja de Jesus. Uma igreja doutrinada, uma igreja preparada. Ela sabe falar no velório, ela sabe falar numa festa, ela sabe falar na rua, ela sabe falar em cima de um púlpito, porque ela entende que tudo que sai da sua boca tem que ser para
edificar, tem que ser para exortar e tem que ser para consolar a igreja de Cristo. Amém? Glória a Deus. O ponto central dessa lição de número 5, os propósitos dons de elocução são os de edificar, exortar e consolar. Não perca isso, professor. Não fuja desses 3 pontos: edificar, exortar e consolar. É uma lição bem ampla, principalmente para nós que somos pentecostais, o perigo de muitos querer contar experiência própria ou vir com aqueles textinhos fora da Bíblia, opiniões fora da Bíblia e, de repente, a lição vai perder o foco. Então, não perca o foco da lição no nome de Jesus. Nós temos 3 objetivos. O objetivo geral dessa lição, que você, professor, e você, aluno, precisa destacar isso, colocar no seu coração, que primeiro, expor biblicamente o dom de profecia. Não é expor a sua opinião ou a opinião de alguém. É expor biblicamente o dom de profecia. Segundo, explicar o dom de variedades de línguas. E terceiro, examinar o dom de interpretação de línguas. Então nós estamos estudando uma lição muito rica, muito profunda. Então temos que expor biblicamente, explicar a variedade de línguas, que é uma confusão que muitas pessoas não entendem o que é falar em línguas, e examinar o dom de interpretação de línguas. A introdução, como eu falei na aula passada, é importante todo superintendente de escola dominical ter esse gráfico. Se a sua igreja não tem data show, faça numa cartolina ou imprima a quantidade de alunos que tem na sua classe, distribua a classificação geral dos dons. São 9 dons que nós estamos estudando, sabemos que são muito mais, mas que nós estamos estudando da lição 1 até a 5 são os 9 dons, classificados em 3 partes: dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. Na lição de número 3, estudamos os dons de revelação, que são palavra de sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. Na lição de domingo, lição 4, estudamos os dons de poder, que é fé, cura e operação de milagres. Na lição de hoje, lição 5, vamos estudar os dons de elocução, que é profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Use esse gráfico, meu amado superintendente. Você que não é superintendente e não é professor, é um aluno, imprima esse gráfico, se dedique, aprenda no nome de Jesus. Primeiro tópico, dons de profecia. O texto básico está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 10. O texto base, para essa lição. O que é dom de profecia? A lição ela começa com uma pergunta. É importante você, professor, interagir e não ficar lendo a lição, porque os alunos têm que ler em casa, criar o hábito de estudar em casa. Então, use esse tópico, o que é dom de profecia? Escolha 2, 3 irmãos e deixe eles falar sobre o que é dom de profecia. Após ouvir os alunos, explique. O dom de profecias, relatado em 1 Coríntios, refere-se à mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando, edificar, exortar ou consolar a pessoa destinada da mensagem. Então, o dom de profecia é uma mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito Santo. A pessoa fala, o pastor fala, a irmã fala, mas é o Espírito Santo que transmite essa palavra através do homem ou da mulher, fazendo dele um profeta, um mensageiro de Deus, trazendo assim uma mensagem espontânea. Para quê? Para edificar, para exortar e para consolar o destinatário, que seja a igreja ou uma pessoa individual. Lembrando, em 1 Coríntios, nós aprendemos que temos que discernir de quem é essa mensagem. Então, eu tenho a certeza que Deus me usou. Eu vou falar. É uma mensagem espontânea, uma mensagem inspirada
pelo Espírito Santo. Então, tudo que um profeta falar, a igreja precisa confrontar se está de acordo com a palavra de Deus. Não é julgar o profeta, humilhando, levantando o dedo, choque de vaso. Não, isso não faz parte da igreja. É você confrontar, escutar, depois de escutar, analisar se aquilo que o profeta falou realmente está de acordo com a palavra de Deus. Porque o dom de profecia é uma mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito. Então, é uma língua conhecida para quem fala. Então, se você está falando, você tem que ter consciência que tudo que nós falamos ou fazemos seremos julgados. Então, tudo que você for fazer, que seja para edificação, para exortação e para consolação daqueles que escutam. E aqueles que escutam, observar se aquilo que o profeta está falando está na Bíblia, está de acordo com o Espírito Santo, ou se é uma manifestação da carne. Exemplo, eu já vi mulheres dizendo que receberam a profecia que elas casariam naquele ano e quando elas se empolgam, o cara fala, você vai casar comigo. Quer dizer, não foi Deus, não foi o Espírito Santo. Amém? Você vai casar com quem você ama. Você vai casar com quem você está enamorando. Você vai casar com quem você está observando. Agora, o seu casamento, você vai fazer que ele esteja de acordo com a palavra do nosso Deus. Amém? Vamos lá. O que é o dom de profecia? Continua ainda esse debate, né? Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações concernentes ao uso incorreto deste dom. Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias. Já que é espontâneo, você tem que entender, é o espírito humano, é o espírito de Deus ou é o espírito maligno? Então, infelizmente, por falta de ensinamento, várias pessoas estão sendo enganadas pelos falsos profetas, pelas falsas mensagens. Então, igreja, vigiemos, oremos e buscamos o refúgio na poderosa palavra de Deus. Então, quantos estão deixando a palavra de Deus correndo atrás de profetada? É hoje que aporta isso, é hoje que é aquilo, e às vezes Deus não falou nada. Apesar de Paulo exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local, as Escrituras orientam a que examinemos tudo. Então Paulo diz, olha, não sufoque os profetas, deixe os profetas falarem, deixe eles serem usados, mas examinai. Vamos examinar se aquilo que eles estão falando estão de acordo com a poderosa palavra de Deus. Se está nas Escrituras, eu creio, eu vou fazer. Se está fora das Escrituras, eu vou correr, não vou ouvir. Julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás das mensagens. Toda profecia espontânea deve ser julgada. Toda profecia espontânea deve ser julgada. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29 ao versículo número 33. Profecia sobre casamento, carro, casa. Observe, se é espontâneo. Deus me mostrou aqui. Deus mandou falar que é espontânea. Se é espontânea, examine. Se as Sagradas Escrituras, que já foram atestadas, aprovadas, temos que examiná-las, quer dizer, lê-las, estudá-las, porque a gente não sabe de tudo, imagine algo espontâneo. Se a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a verdade, e nós temos que examiná-las com carinho, com cuidado, para que eu não leia errado. Às vezes uma vírgula, eu posso estar pregando errado. Imagine uma mensagem espontânea. Vigiemos no nome de Jesus. A revelação do dom de profecia. O dom de profecia é tão importante para a igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Então, a revelação do dom de profecia, o apóstolo Paulo incentiva a igreja a buscar os dons.
Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Buscamos os dons de profecia, mas tudo com ordem e com decência. 1 Coríntios 14, versículo de número 40. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias, olha só que interessante, quanto ao seu conteúdo e à origem de onde elas procediam. Então não era só ouvir as profecias, mas de onde elas estão vindo. Segundo, procede o que ele está falando? Pois elas possuem 3 fontes, né? Distintas: Deus, o homem e o diabo. Então toda profecia, elocução, ou ela provém de Deus, ou provém do homem, ou provém do diabo. Então devemos descobrir a sua origem. É Deus que está falando? É o homem que está falando? Ou o diabo que está falando? No mês de março tivemos uma profecia profetada no Brasil, que rodou o Brasil inteiro, onde um profeta diz que dia 30 de março pessoas estariam mortas, caídas no chão, e esse homem foi envergonhado. A origem, será que foi a emoção? Será que foi o medo da emoção? Ou foi o diabo? Porque Deus, sabemos que não foi. Porque aquilo que Deus fala, acontece. Amém? Propósito da profecia. Então, toda profecia tem um propósito. O propósito da profecia não é tirar a ordem do culto, as pessoas saírem pulando, rodando, pulando de cambalhota, marchando com o pé só. Não. A profecia contribui para a edificação do crente. Porém, ainda existe muita confusão. A igreja deve ser conduzida segundo a palavra e não guiada por profetas. A igreja escuta as profecias, a igreja escuta os profetas, mas ela é guiada segundo a palavra de Deus. Amém? Muitos líderes, erroneamente, não tomam decisões algumas sem antes consultar um profeta ou uma profecia. Eles profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor quer falar. Amém? Um dia um irmão me ligou e disse: Pastor Daniel, eu quero saber se dízimo é bíblico. Como eu já tinha ensinado e eu sei que ele sabia a resposta, disse: meu amado, dobre os seus joelhos e faça essa mesma pergunta para Deus. Aí ele diz: não precisa não, eu sei a resposta. Então as pessoas nos procuram, muitos crentes procuram profetas ou procuram pastores, não é porque eles não sabem da resposta, eles sabem a resposta. Eles querem ouvir outra resposta, porque Deus está dizendo não. Eles querem ouvir o sim de algum profeta. Vocês estão me ouvindo? Estão me entendendo? Glória a Deus. O propósito do dom de profecia, não esqueça, edificar, exortar e consolar a igreja. O segundo tópico, que eu amo muito, que tem muitas dúvidas, né? Mas algo que eu gosto de falar é aquilo que eu vivo. Eu tenho, pela misericórdia de Deus, o dom de falar em línguas estranhas. Dom é dado. Línguas estranhas, nós vamos estudar agora. Dons, aprendemos a lição 1, é dádiva, é aquilo que é dado. 1 Coríntios, nós aprendemos que pelo Espírito Santo, ele dá a cada um, conforme ele quer, uns dons de línguas estranhas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo número 10. Amém? Busque. O que é dom de variedades de língua? Entenda o contexto, né? Primeiro você entenda a pergunta e entenda o contexto. Nós estamos estudando dons de elocução. O primeiro dom que estudamos, dons de profecia. Mensagem espontânea que pode ter 3 origens. Deus, o homem e o diabo. Mas o dom de profecia é dado por Deus, através do Espírito Santo de Deus. Pois temos que examinar se o profeta está falando em nome de Deus, com o objetivo de exortar, edificar e consolar a igreja. Mas o dom de variedade de línguas é outra coisa. Vê que está na classificação de elocução. Mas olha só, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende.
Preste atenção aqui. O dom de variedade de língua é uma habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina, diz o teólogo Thomas, né? Então, olha só, às vezes eu falo em línguas estranhas. Não tenho dúvida nenhuma disso, desse dom. E quantas vezes nós ouvimos alguém falar e perguntamos o que ele está falando? E se você perguntar a pessoa, ela também não sabe. Vamos nos aprofundar? Vem comigo. Então, qual é a finalidade do dom de variedade de línguas? Se às vezes, ou quase sempre, aquele que fala em línguas estranhas não entende. O propósito é a edificação da vida espiritual do crente. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. O dom de profecia exorta toda a igreja. Mas o dom de línguas estranhas, não. Mas o propósito é a edificação da vida espiritual do crente. É a minha vida pessoal. Ok? Dom de profecia, geral. Dom de variedade de língua, pessoal. Edifica. Lógico, quando vemos alguém receber este dom ou falar em línguas estranhas, lógico que a igreja vai notar a diferença, vai ver a diferença, vai se emocionar, vai glorificar a Deus. Sempre com decência e com ordem. Glória a Deus. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo toca e renova diretamente. Glória a Deus. A grande pergunta é a atualidade do dom. Lógico que eu já dei a minha opinião. Se eu disse que eu falo, que eu recebi e que eu creio, vamos agora porque o texto diz, a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico, como diz alguns aí. É o perigo de crente ficar na internet futucando tudo que é coisa, aí vai escutar alguém dizer que línguas estranhas não é para os nossos dias. Eu fiz um curso de teologia em uma faculdade, 4 anos, e os professores diziam que quem fala em línguas estranhas está sendo usado pelo diabo. Louco. Não tem conhecimento da verdade. Como eu tinha base, e tenho base nas Sagradas Escrituras, entrou por aqui e saiu por aqui. Mas quantos ouviram esta heresia e deixaram de buscar e deixaram de crer? Aonde você está fazendo curso de teologia? Em que site você está estudando a palavra de Deus? Quem são aqueles que você escuta no YouTube mensagens acerca da palavra de Deus? Vigiemos. Há muitos homens e mulheres trazendo mensagens erradas para a igreja. O Senhor continua abençoando os crentes com este dom e cremos que assim o fará até a sua vida. Eu creio biblicamente, porque não há um texto que anula os dons na vida atual e nem um texto que diz o período desses dons. A prova clara somos nós que cremos e recebemos os dons, tanto de profecia como de variedade de línguas. O dom de variedade de línguas é atual, com o objetivo de edificar o crente de uma forma individual através do Espírito Santo. O dom de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios capítulo 12. Nós não podemos cometer erros. O dom de línguas, de variedade de línguas, é bíblico, é real, mas não é o único. Lógico que é aquele que é evidente. É aquele que traz evidência de um batismo com o Espírito Santo. Lógico, é a variedade de línguas. As pessoas vão dizer, que língua é essa? O que ele está falando? Aí alguém vai dizer, foi batizado. Ou ele fala em línguas estranhas. Então é um dom com evidência. Alguns pastores, igrejas antigas, quando ia consagrar diáconos, presbíteros, pastores, eles perguntavam, você é batizado com o Espírito Santo? Às vezes a pessoa era, mas não era batizado, não tinha o dom de falar em línguas estranhas, mas tinha o dom de profecia. Então, se o dom de profecia se enquadra nos 9, lógico que ele é batizado com o Espírito Santo. Mas às vezes a
falta de informação e do interesse de buscar conhecimento, quantos não foram consagrados? Tem gente que não fala línguas estranhas, mas recebeu o dom da palavra de sabedoria. Tem gente que fala línguas estranhas, mas não tem o dom de sabedoria, só faz coisa errada, né? Não tem inteligência para muitas coisas espirituais. Não sei se você está me entendendo nesse ponto. Tópico de número 3. Glória a Deus. Vem comigo. Interpretação de línguas. A interpretação das línguas é a habilidade de interpretar. Variedade de línguas, habilidade de falar línguas estranhas, que às vezes nem aquele que fala entende. Agora, a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar. Já diz o nome. A habilidade de interpretar a variedade de língua. No propósito, né, na linguagem, aquilo que foi pronunciado em línguas. Alguém tem o dom de variedade de língua, ele fala, mas ele não compreende. Então ele fala em línguas estranhas, ele está sendo edificado. Se tem alguém que recebeu o dom da interpretação de línguas, ele vai falar, né? Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso, né, Paulo os advertiu para falar em línguas quando houver intérprete. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Quando vocês for falar línguas estranhas, fala quando tiver um intérprete. Quem são esses intérpretes? São aqueles que recebeu o dom de elocução na interpretação de variedades de línguas. Então não é porque eu falo em línguas estranhas que eu tenho que falar a qualquer hora e em qualquer lugar. Ok? Porque a mensagem profética, o dom de profecia é espontânea. Você pode estar num culto e de repente o Espírito Santo te toma num dom de profecia. Você tem um dom de profecia, mas a variedade de línguas edifica a si próprio. De profecia, toda a igreja. Todos estão reunidos. Mas imagine só se todo mundo começar a falar em variedade de línguas, o pregador vai ficar confusão na igreja. Por isso que Paulo fala em Coríntios 14. Quando a igreja vai congregar, a igreja precisa ter ordem e decência. Entra um ímpio na igreja, aquele que não conhece as profecias, ele vai entrar na igreja, as pessoas pulando, rodando, vai dizer, esse povo está louco, esse povo perdeu o juízo. Por isso que há necessidade de ordem e decência, porque a locução, lembra, que é a forma de verbalizar uma mensagem, um pensamento. Então como é que as pessoas vão entender se está uma bagunça? Vigiemos. A diferença entre dom de interpretação e o de profecia. Interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Então, interpretação de línguas é quando alguém está falando em línguas estranhas pelo Espírito Santo e outra pessoa, pelo Espírito Santo, interpreta a língua. Então, são duas pessoas na interpretação de língua. Aquele que fala línguas estranhas e aquele que, pelo Espírito Santo, interpreta aquilo que a pessoa está falando. Amém? Então tem que haver o quê? Se é pelo Espírito, aquele que está falando e aquele que está interpretando vai ter harmonia. Por quê? O mesmo Espírito que está usando quem fala, está usando quem interpreta. Então não haverá confusão, não haverá intervalo, não haverá um esperando o outro, porque quando o Espírito usar um para falar, ele vai calar esse e vai usar esse para interpretar, e assim vice-versa. Amém? Já o dom de profecia, não existe a necessidade de um intérprete. Dom de profecia, a pessoa fala e todos vão ouvir, todos vão entender, todos vão ser edificados. Então, quando alguém fala, olha, eu estou falando aqui, alguém dizer profecia, não pode haver confusão. Como que eu vou receber uma mensagem se eu não entender o que a pessoa está falando? Deus não é Deus de confusão. Me traz à memória uma irmã, estávamos num culto de ciclo de oração, e eu sentado no meu cantinho, e eu gosto de ouvir os louvores
eu gosto de ouvir a mensagem. E eu vi que a irmã saiu marchando no meio da igreja e foi até a mim. E ela começou a marchar e tentou me levantar. Eu falei, não, estou sentado, não vou levantar. Mas aí ela segurou minha mão, eu levantei e ela diz, olha, eu tenho uma profecia para você. Quando ela falou que tem uma profecia, eu abri o olho, olhei bem para ela e coloquei o ouvido. E ela começou a me balançar, eu não mexia, não. Se ela falou que Deus tem uma mensagem para mim, eu não vou pular, não. Não vou rodar, sapatear. Eu quero que ela fale o que Deus falou para mim. E ela começou a falar línguas estranhas e começou a embolar, pular. Eu não deixava ela pular, segurei a mão dela. Segurei a mão dela e ela ficou falando línguas estranhas e eu encarei. Sabe o que aconteceu? Ela sentou. Como que alguém diz que Deus tem uma mensagem para mim e eu vou ficar pulando, rodando? Eu vou ouvir. Então, quando um profeta diz, ó, assim diz o Senhor, não pule, não rode, não sapateie, regala o olho para ele dizer, agora tu vai ter que me falar. E quando Deus fala com clareza. Amém? Deus não é Deus de confusão. Deus manda uma mensagem e aquele que é para receber, o destinatário sai sem entender nada, sai pulando, rodando. Olha as estratégias de Satanás. Olha os enganos dos homens. O dom de interpretação de línguas é imprescindível para que todos sejam edificados. Amém? Ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitam a totalidade do batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, os chamados sensacionalistas, né? Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Creia que os dons são para mim, são para você, são para nós. Busque a Deus, ore, clame no nome de Jesus. Não podemos desprezar o dom de profecia ou de falar em línguas estranhas e de interpretação. Então a igreja tem que buscar, tem que deixar falar, não pode reprimir profeta ou aqueles que falam línguas estranhas, mas tem que ensinar sobre a ordem e a decência. Façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Tudo com sabedoria, com decência e com ordem. Glória a Deus. Então, quais são os propósitos da profecia? Exortar, consolar e edificar. Quais são os propósitos da profecia? Exortar, consolar e edificar. Quais são as 3 fontes de onde pode proceder as profecias? Gravem isso. Quais são as 3 fontes de onde pode proceder as profecias? Deus, homem e o diabo. Escutou a profecia? É Deus que está falando? É o homem que está falando ou o diabo que está falando? Segundo o teólogo Thomas, o que é dom de línguas? É a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Glória a Deus. Qual a finalidade principal do dom de variedade de línguas? É a edificação da igreja espiritual do crente. Edificação da vida espiritual do crente. Amém? E o último que eu quero que você grave, defina de acordo com a lição o dom de interpretação de línguas, que é importante você frisar na escola dominical nesse domingo. Então, é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo, mensagem, aquilo que foi pronunciado em línguas. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu amado, seja edificado com essa aula, que essa aula seja edificante para você, para a sua classe, para a sua congregação. Eu sou o pastor Daniel Coelho e Deus mais uma vez me deu o privilégio de ministrar essa aula. Se você gostou, compartilhe, coloque no grupo da sua igreja, curte aí, dá um link, né, que eles falam. Eu não estou muito por dentro das redes sociais, as falas, mas eu amo falar de Deus,
eu amo pregar, eu amo ensinar, eu amo ser servo. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Muito obrigado a todos.